Olá, muito boa tarde, está no ar o CPT na TV. Com muita alegria, a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, 12h30, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Com muita música, louvor, mensagens e bate-papo sobre diversos assuntos. E a gente abre o cardápio de hoje falando sobre cinema. O pastor Ted Gies, da Igreja Luterana do Canadá, fez uma análise do filme O Rei Leão. Ele, que é formado em teologia e também em artes, faz críticas cinematográficas sobre o aspecto cristão de diversos filmes. Confira aí. There's some very good things that you could take away from the movie. One thing is the idea of the stewardship of the earth, like taking care of the environment. Existem boas mensagens que podem ser tiradas do filme. Uma delas, por exemplo, que nós precisamos ser bons mordomos, administradores ou cuidadores do meio ambiente. So as Christians, we look to the book of Genesis and what God tells Adam and all of humanity about taking care of being good stewards of the earth. Então, como cristãos, nós olhamos, por exemplo, para Gênesis, vendo Deus como criador de toda a terra, de todo o universo, e vemos aí a nossa responsabilidade perante Ele de sermos bons cuidadores deste planeta que Ele nos deu. So in the film, Mufasa and his son Simba are, good stewards, but Scar and the hyenas are bad stewards because they take too much and they don't keep a balance in the natural world. Então, no filme, Mufasa e o seu filho, eles são bons mordomos, bons administradores do meio ambiente, enquanto que o Scar e as hienas, eles não são, porque eles pegam muito, eles usam muito, mas não mantêm um certo equilíbrio ambiental onde eles estão. So you have greed versus contentment. Então você tem ganância versus contentamento. The other thing that's very good about the film is the relationship between Mufasa, the father, and his son Simba. That's a very strong father-son relationship, and not very many movies have that strong father-son relationship. Uma outra coisa muito boa que tem é a ênfase no bom relacionamento entre pai e filho, entre Mufasa e Simba, um relacionamento pai e filho muito bom, forte, e que não se vê muito mais nos filmes essa caracterização desse tipo de bom relacionamento pai e filho. And in the first part of the film, before Mufasa is murdered by his brother, you see that he's the teacher for his son, he provides discipline, he provides forgiveness and love. Então você vê antes de ele ser morto, no filme, que ele realmente se relaciona com o filho como um professor, ele ensina coisas, ele disciplina o seu filho, e ele transmite perdão, também ensina a perdoar, ser perdoado, e também muito amor. And even though his son disobeys him, his son does love him and respect him and takes the instruction. E mesmo que o filho muitas vezes desobedeça ao pai, Mufasa, mas ele também ouve, ele aceita a disciplina e a instrução do seu pai. This is a very positive relationship. Esse é um relacionamento bem positivo que o filme traz. Queria que o senhor falasse assim, se esse filme apresenta algumas armadilhas, o que a gente tem que ter cuidado como cristão. Well, because it's sort of based on that Hamlet story, and in Hamlet, in that Shakespeare, you have the ghost of the dead father talking to the son. That shows up in the cartoon from 1994 and this movie too. Bom, como é baseado em Hamlet, em Hamlet você tem o espírito do pai que já morreu falando com o filho vivo aqui na Terra. Então essa ideia do morto, de uma pessoa morta se comunicando com uma pessoa viva, também aparece tanto no cartoon lá dos anos 90, do desenho, como agora também no filme. Essa entrevista contou com a tradução simultânea do pastor Lucas Albrecht, que é pastor brasileiro, também atuando no Canadá. Agora a gente quer compartilhar com você a história muito legal do pastor Walter Riz Jr., que é capelão do Colégio Cristo Redentor de Canoas, contando a sua história e experiência como pai adotivo. A gente fez todo o processo e entramos para a fila da adoção, que depois a gente pode comentar um pouquinho sobre isso também. E a gente morava num apartamento de 2 quartos, desses apartamentinhos Minha Casa Minha Vida, alugado, logo quando eu cheguei aqui para morar perto da escola, aluguei um apartamentinho bem pequenininho. A gente já tinha um cachorro, um linguicinha, chula, então imagina, morávamos num apartamento desse, estava na fila da adoção,
Demora. Todo mundo fala que demora um monte de coisa. E daí nós, vamos ter tempo para comprar a nossa casa, porque a gente Se queria organizar. comprar, Se preparar. se preparar e assim por diante. Tem tempo, vai dar tempo. Eu vou comprar a casa, vai dar certo e não sei o que, papapá. Entramos para fila. Tá, agora a gente recebeu a habilitação, né? Vamos começar a orar. E daí a gente orou. Deus, a hora que tu, né? A primeira ligação que ligarem para nós vai ser os nossos filhos. Porque, por incrível que pareça, a gente ainda pode escolher. Né? As pessoas, tu entra para a fila da adoção, eles ligam para ti, tu pode decidir se tu quer ou não conhecer. Né? E nós decidimos. Nós não, Deus, óbvio. Mas a gente orou para Deus e disse, Deus, a hora que for a primeira ligação, vai ser os nossos filhos e deu. A gente quer conhecer, quer e vai ser e deu. E ligaram para nós em abril. E disseram, a gente tem 3 crianças aqui, papá, 3. E daí nós, 3. 3. Tá, né? Tá, e deu, mas quanto tempo da gente tem para ir, para conhecer? Não, vocês têm que buscar agora. E eu, meu Deus... Como agora? Eu preciso, né? Eu tava trabalhando, minha esposa trabalhando, morava num apartamento de 2 quartos, tá? Tem que vir agora. Pastor, quanto tempo levou isso? Você falou que a primeira ligação foi em abril. Porque vocês entraram na fila de adoção para ser chamado. Quanto tempo levou? A gente fez todo o processo para receber a habilitação, né? Esse processo demora um ano e pouco, mais ou menos, né? Tu tem que ir na assistente social da tua cidade, no fórum. É todo um processo, tem que fazer entrevistas com psicólogo, com assistente social. Esse processo dura em média 1 ano, né? Tu faz assistir palestras, treinamentos, e daí tu recebe a habilitação. É tipo um certificado que tu é apto para adoção. E daí quando tu recebe esse certificado, eles te dão para tu preencher qual é o perfil de crianças que tu quer. Então, dependendo do perfil, depende do tempo que tu vai demorar na coisa. E nós recebemos a habilitação em fevereiro. Nossa, foi bem rápido. Então foi em abril a gente já 2 meses e pouco a gente já recebeu e em maio a gente já estava indo lá para visitar eles, para se acostumar com eles. A gente ficou 3 dias e o juiz já 3 dias o juiz já deu para nós e a gente já veio com eles e a gente morava num apartamento de 2 quartos com 5 pessoas. Por 1 ano inteiro a gente morou lá, porque não comprar casa também, né? Temos que comprar uma casa, vamos comprar uma casa. Daí a gente fez aquela sociedade com o banco, que a maioria da população brasileira faz, né? O banco empresta a casa para nós vamos pagando devagarinho. Um dia é nosso, né? E daí a gente conseguiu mudar para casa. Mas no início foi legal morar num apartamento pequeno, porque apartamento pequeno tu faz tudo junto, né? Tu dá um espirro na cozinha. Não tinha como se esconder um do outro, né? Então por esse sentido foi legal, assim. Mas minha mãe sempre disse que o que eu fiz é loucura. Tu é louco fazer isso. É 3 crianças de uma vez só. Mas... Eu liguei quando você estava falando, né? Aí quando recebeu a ligação, marcaram para ir lá. Como é que foi assim, esse primeiro momento, né? Chegar e conhecer os seus filhos? Olha, a minha esposa chorou bastante, né? E daí eu sou emotivo também, mas... Como ela estava chorando, eu não vou chorar também para as crianças não estranhar, tipo, os dois choram. Mas foi interessante porque a gente foi numa casa, eles alugaram uma casa para nós conviver com as crianças, né? Então, se a gente faz todo o processo legal de adoção, o Estado, né, o governo, se preocupa muito. O governo alugou uma casa para a gente ficar com as crianças, ele colocou toda a comida lá. Então, tinha toda a assistência para a gente só conviver com as crianças. A gente não precisava ir no supermercado, não. Eu não tive um gasto, eu não gastei com absolutamente nada, advogado, nada. O governo, né, o Estado faz tudo isso. Por quê? Porque quer que as crianças tenham um lar. Mas depois desse período de convivência, o Estado ainda pode chegar à conclusão, não, vocês não vão ficar? Ou aí já a finaleira mesmo? Não, já vão ficar com vocês. Não, a gente recebeu como se diz... De cuidar das crianças. A gente era tutores legais das crianças. Então, eles dão isso provisório, né? Tu é tutor legal da criança provisoriamente, né? Eu e minha esposa. E durante o período de em maio, a gente recebeu em dezembro, de uns 8 meses eles ficaram. A gente tinha que ir no fórum
né, na assistente social, todo mês com as crianças, e eles conversavam só com as crianças, conversavam com a gente, para ver se estava rolando a química. E daí em dezembro, sim, a gente recebeu já a adoção definitiva, assim, que deu tudo certo, e daí as crianças já são... Nossa, eu sempre digo que eu tenho um Fusca e 3 crianças no meu nome hoje em dia. E é o Fusca, gente. E é o Fusca. Há 4 anos, então. Isso, Vocês estão com... 4. E quanto que idade eles têm? Agora o mais velho tem 15, a menina tem 9 e o menor tem 8. 8 anos. Falando disso que está aumentando o número de adoções, hoje em dia é legal falar que tu é um filho adotado. Em 1978, quando eu fui adotado, quando eu comecei a ir na escola, porque eu sempre soube que eu fui adotado, né? Eu não me lembro quando os meus pais falaram isso para mim. Eu sempre soube, né? Os meus filhos sabem, porque eles já eram grandes, óbvio, eles têm essa noção. Mas na época que eu comecei a ir na escola, e falando de coisa, de escola, de colega, não sei o que, eu falei que eu era adotado numa vez, assim. Meu Deus, que coisa horrível isso. Eu me lembro da sensação que eu senti de tipo, será que é tão ruim assim, sabe? Eu tive essa sensação, será que isso é tão ruim? Daí cheguei em casa, comentei com a minha mãe, olha assim, eles estão falando que é ruim. E a minha mãe disse assim, mentira, isso é a melhor coisa do mundo, tu tem que se sentir super bem, né? Que Deus achou uma família super legal para ti, que é super legal ser adotado. Então minha mãe me ajudou a levantar minha autoestima. Então depois, quando acontecia isso, eu disse, isso é a melhor coisa do mundo. Tu não pode escolher teu pai e tua mãe, eu escolhi meu pai e minha mãe. Entende? Eu mudei a minha atitude, mas hoje em dia os meus filhos não sofrem isso. Na escola deles, os colegas dizem, ai que legal, sabe? Porque a sociedade hoje em dia já vê isso como algo bonito, algo legal, algo, né, que a gente deve incentivar, né? Porque existe muita criança no mundo aí abandonada. E essas crianças... querendo uma família, e essas querendo crianças, um amor de pai, de mãe, né? O horrível disso é que quando elas chegam com 18 anos, elas têm que ir embora. Elas têm que ir embora, elas não têm opção, né? Elas não podem ficar no lar, elas não podem ficar no abrigo onde é que elas estão. Chegou aos 18 anos, tchau. Vira. Então, eu me imagino eu com 18 anos sem ter para onde ir, porque tu não tem família, o Estado cuidou de ti até os 18 anos, a tua família é o Estado, e o Estado está dizendo para ti, tchau. Agora é contigo. E não que o Estado queira isso, porque não tem, faz parte do processo. Porque é difícil continuar esse processo, ou o Estado continuar esse processo. É difícil, porque a psicologia, por um lado, atrapalha um pouco isso. Por quê? Porque a psicologia fala que a personalidade de uma criança é, né, feita ou moldada até os 5, 6 anos de idade. Ela coloca, tudo que tu aprende, né, a psicologia atrapalha nesse sentido. Por quê? Quando eu falei que eu queria adotar crianças até 10 anos, eu tenho psicólogos na família, não, eles já estão com a personalidade formada, meu Deus do céu, isso é difícil, tu não vai conseguir. E, óbvio, e não por ser pastor, mas eu tenho um Deus que é muito maior que a psicologia, que é muito maior do que qualquer outra coisa que existe no mundo. E eu tenho certeza que Deus pode mudar uma pessoa de 5 anos, de 7 anos, de 10, de 30, de 20, inclusive a personalidade. Inclusive a personalidade. Se eu digo que Deus não pode, bom, daí meu Deus é fraco, né? Daí eu estou entrando no outro Deus pode mudar. E eu disse, esse é o medo que eu menos tenho. É isso, né? E eu tenho certeza que quem conhece os meus filhos, né? Se eu não falo que eles são adotados, as pessoas não vão dizer que são adotados. E eu tenho certeza que quando Deus estava criando eles no ventre da mãe deles, genética, ele disse, mas eu vou fazer parecido com o Walter e com a Já tinha os planos. Deus já sabia. Já. Óbvio que Deus sabe de tudo, mas eu vou fazer ele parecido com isso. Entende? Deus criou isso. Então, se a gente coloca em oração, se a gente coloca, Deus realmente coloca no nosso coração, e Deus coloca as pessoas que Ele quer para a nossa vida, né? Ele coloca os nossos filhos, e são filhos iguais. O Revista CPT Kids é apresentado por mim, por Magali Schmidt e Cintia Sperbi, e vai ao ar toda segunda-feira às 10h30 da manhã em radiocpt.com.br.
E a mensagem de hoje é com o pastor Geraldo Schiller, vice-presidente de expansão missionária, que é apresentador do programa IELB em Ação, que faz uma reflexão sobre conhecer Deus e ser de Deus. Existe diferença? E hoje eu quero compartilhar com você, querido ouvinte, uma mensagem escrita pelo pastor, pelo Dr. Ernie Walter Seibert, e ela está no devocionário 5 Minutos com Jesus, no dia 8 de agosto de 2011. E ele destaca nessa mensagem 1 João 4:6, onde tem as seguintes palavras: quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. E o tema da mensagem do pastor Ernie é conhecer a Deus e ser de Deus. Existe uma diferença entre conhecer a Deus e ser de Deus? Você acha que existe diferença, querido ouvinte, entre conhecer a Deus e ser de Deus? Vamos pensar um pouco sobre esse assunto. Tem muita gente que diz que não conhece a Deus. Há alguns anos, o então primeiro-ministro de Portugal, Mário Soares, disse que muita gente que ele conhecia cria em Deus. Ele pessoalmente não cria. Aí ele explicou: eu não tive essa experiência de conhecer a Deus. E você? Você crê em Deus? Você já teve essa experiência de conhecer ou de encontrar a Deus? Certa vez um grupo de alunos da universidade se encontrou com um professor cristão. Alguns dos alunos diziam não crer em Deus. Duvidavam que Deus existisse, mas não criam nele. E aí eles perguntaram: o que deveriam fazer para crer em Deus? O professor então respondeu: sugiro que vocês façam a mesma coisa que eu fiz. Eu comecei a ler a Bíblia, disse o professor. Li a Bíblia para aprender. No começo tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos. Mas à medida que ia lendo, algo mudou em meu coração. Eu comecei a crer. Hoje conheço a Deus e sou de Deus. Aprendi a conhecer a Deus e também a crer nele, lendo a sua palavra. Muitas pessoas criticam a Bíblia Sagrada, mas muitos desses críticos nunca sequer abriram a Bíblia para ler. É a crítica que diz: não li e não gostei. No entanto, as pessoas que dão oportunidade para a leitura bíblica em sua vida, essas pessoas descobrem coisas maravilhosas. A Bíblia é um livro que conversa conosco. Ela nos mostra que Deus nos ama e que Jesus Cristo veio para trazer esperança para todas as pessoas. Na Bíblia, aprendemos a conhecer a Deus e descobrimos que somos de Deus. Portanto, faça da Bíblia uma companheira para todos os dias da sua vida, para que Deus, utilizando a sua palavra, o leve, querido amigo, a conhecer a Deus e a ser de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Que a sua oração, querido amigo, sempre seja: bondoso Deus e Pai, eu amo a tua palavra. Ajuda-me a tornar-me um leitor assíduo dela e também um zeloso praticante dos teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. E o CPT na TV chegou ao fim, mas não fique triste não. Você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Assista também os nossos vídeos no facebook.com/radiodaielb e pelo youtube.com/radiocpt. Desejo a todos um abençoado final de semana e espero vocês aqui no próximo sábado, 12h30, na Ubra TV. Tchau, tchau.